criminalização da política. E aí, a política criminalizada abre espaço para o vazio, o Centrão toma conta do pedaço, e aquele mito, o capitão, o personagem que ia acabar com a politicagem, com todos os esquemas, vira tchutchuca do Centrão. Como é que a senhora vê esse final melancólico desse processo em que o capitão, o mito, vira tchutchuca do Centrão? É porque, vamos dizer, essa síntese aí feita pelo rapaz, o youtuber, ele foi o que foi, vamos dizer, julgado no chão indevidamente, né? Estou dizendo de uma forma elegante, para não dizer que foi reprimido. Ele sintetiza esse tchutchuca do Centrão. No tchutchuca do Centrão, ele sintetiza toda a sua indignação pelo que estava acontecendo com ele e o desrespeito, né, até físico, com ele. Eu acho que ele sintetizou mesmo, sabe? Por quê? O Centrão, nessa história, ele é plástico. É plástico por quê? O Centrão, ele, nesses momentos, nessa etapa histórica que estamos vivendo, ele é um produto do Eduardo Cunha. Quem constrói o conceito de Centrão é o Eduardo Cunha. Num processo de tentar criar condições para assacar o governo, cada vez mais. Então, ele se utiliza de um grupo de parlamentares que não tem nenhum compromisso em termos de de defender uma posição e um projeto para o Brasil, né? Mas tem aquela visão de favores, né? Que é a característica do fisiologismo, do clientelismo. E, ao mesmo tempo, ela tem um caráter oligárquico, porque ela é antipopular, né? Eles preferem fazer essa distribuição do que qualquer processo de inclusão social, de apostar na educação. Bom, tudo isso é a característica do Centrão. O Centrão é isso. E aí ele encontra com o Bolsonaro, que tem um projeto neofascista. Por que é neo, não é fascista? Porque o fascismo foi, de uma certa forma, nacionalista no seu tempo histórico, apesar, né, ou seja, com todas as suas, os seus horrores, ele tinha esse componente nacional, tanto no nazismo quanto no caso da Itália, devido às políticas de pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Então, tinha esse componente. O caso do Bolsonaro é neofascista porque o Bolsonaro, apesar de celebrar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, ele, ao mesmo tempo, ele tem e usar também a camiseta, ele tem uma prática de atender religiosamente os interesses do capital internacional. Veja o que ocorre na Petrobras. Né? A Petrobras, ao invés de beneficiar o povo brasileiro, beneficia os importadores, beneficia os fornecedores de combustível dos Estados Unidos, por exemplo. Veja o que ocorre em todas as relações, né, com vários grupos, inclusive grupos meio ilegais, como os vendedores de armas e etc. Então, o que acontece? Acontece que tchutchuca do Centrão é aquele que, ao mesmo tempo que contempla o Centrão, contempla todos os interesses não nacionais do Brasil. Todos. Por exemplo, ele não tem nenhum projeto de proteção da Amazônia ou de utilização dos recursos que existem na Amazônia para o Brasil. Ele libera a Amazônia para o maior roubo minerário que existe no mundo. Não tem nenhum compromisso com a indústria de conteúdo local, ele liquida ela. Não tem compromisso com o desenvolvimento da indústria naval, liquida a indústria naval. Não tem compromisso com a indústria de fármacos no Brasil. Enfim, a Chuchuca, ela se liga ao Centrão, mas para ser Chuchuca, tem de entregar o Brasil. Então, o Bolsonaro é essa duplicidade. Mas é interessante, porque é Chuchuca do Centrão e do capital internacional, então, também, né? É.
mas ela só é tchutchuca quando ela é do capital internacional também. É porque o capital financeiro capturou o Centrão também. É um Porque o outro Centrão é aspecto só importante. isso, o Centrão está a serviço do capital internacional. Porque ele não tem, sabe o que é? Não tem ideologia nacional. Ele tem interesses. Pagou, ele faz. E aí, ele é fruto do Eduardo Cunha. E o Eduardo Cunha nós sabemos, né? O Eduardo Cunha é o Eduardo Cunha, o chamado correntista suíço, que instaurou esse processo de deterioração enfim, né, nós sabemos do Congresso Nacional, que leva, porque quem são os que hoje dirigem a Câmara Federal? Eram todos, vamos dizer, aliados próximos do Eduardo.